Essa palavra está no livro de Lucas, melhor, no Evangelho de São Lucas, segundo escreveu São Lucas, o capítulo de número 2. O título da palavra fala sobre a profetisa Ana. Mas se eu fosse dar um título, ele seria um pouco extenso para essa palavra. Eu colocaria a mulher que decidiu abrir mão do direito de ser ofendida e se lembrar de todas as promessas. Mas isso serve para os homens que estão nos ouvindo. Tem momentos na nossa vida que precisamos abrir mão do direito de ser ofendidos e nos lembrar das promessas. Não quero dizer que você não tem o porquê estar ofendido. Geralmente nós temos o porquê estar ofendidos. Mas abra mão de carregar essa corrente atrás de você. E eu quero falar um pouquinho com você nessa palavra hoje. Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. O verso de número 36. Fala sobre a profetisa Ana, que estava no templo juntamente com Simeão. Amém? Diz assim o texto: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que viveu com seu marido 7 anos após ter se casado, e que ficou viúva. Aos 84 anos, ela ainda servia no templo, dia e noite, com jejum, oração e súplicas por todo o povo. E chegando naquela hora, e dava graças a Deus, e louvava ao Senhor, e falava do menino a todos quanto queriam ouvir, que havia chegado a esperança e o resgate para todo o povo. Amém? A pastora já orou, nós já oramos, então eu quero só que você diga algo assim: Senhor, encha-me, mas me enche mesmo da tua graça, do espírito de alegria, de louvor, de dança, de gratidão, para que independente do que esteja acontecendo com a minha vida, eu possa te louvar em verdade e fazer boas escolhas. Amém? Glória a Deus. Queridos, você já deve conhecer bem essa história, mas eu quero pensar nela um pouquinho com você. E eu quero pensar dentro do contexto em que essa mulher, agora aqui citada, com 84 anos, ela vivia. Ela vivia dentro de um contexto onde as mulheres tinham desejos simples. O primeiro desejo da mulher era encontrar um bom homem e se casar. Os homens também queriam encontrar uma boa mulher e se casar, ter filhos para continuar sua linhagem, alegrar o coração dos avós, alegrar o coração da família. Era um desejo simples, ter um pedaço de terra, uma fazenda, um lugar para crescer, para criar seus animais, para deixar herança para os seus filhos e ter filhos e ter uma família. Era o contexto daquele tempo, era o que eles desejavam. Quando os homens chegavam da guerra, eles queriam estar em casa. As mulheres ficavam o tempo todo preparando a casa, um ambiente para estar em um ambiente de família. Então Ana não era diferente. Quando jovem, ela tem um sonho simples, em linha reta. Eu gosto sempre de lembrar isso, porque o jeito mais fácil de chegar de um ponto ao outro é indo em um caminho reto, é indo em uma linha reta. Então nós fazemos planos simples, e Ana fez um plano simples: eu vou me casar, ter filhos e viver feliz para sempre, né? Parece conto de fada, mas não é. Era o sonho de Ana, e ela estava dentro do propósito para os seus dias. E ela ainda era bem jovem, porque as mulheres se casavam muito jovens nessa época. Então Ana encontra um bom homem, Ana se casa, Ana constrói junto com esse homem uma bela casa. Eles têm um belo terreno para ter plantações e animais, e Ana está feliz dentro desse relacionamento. Só que a tendência era no primeiro a segundo ano de casamento já ter o primeiro filho. Só que isso não acontece com Ana. Chega o primeiro ano, o segundo ano de casamento, e Ana não consegue engravidar, Ana não consegue gerar. Bom,
Ana começa a ficar meio preocupada, passam-se os anos, 5 anos se passam, 6 anos se passam. Eu imagino Ana um dia conversando com a mãe e dizendo: mamãe, não sei o que aconteceu, o que eu fiz de errado, aonde foi que eu errei? Porque quando algo não dá certo, nós procuramos um culpado. E quando não há um culpado visível, nós nos culpamos. Nós culpamos nossas decisões, nossas atitudes. Nós tentamos procurar aonde foi que nós pegamos um caminho errado, para que aquilo não tenha acontecido na nossa história. Porque queremos que os nossos desejos aconteçam, que os nossos sonhos eles se cumpram. Queremos ver os projetos acontecendo. Então a mãe de Ana, talvez tentando acalmá-la, diz assim: filha, fica tranquila. Lembra daquela sua tia-avó? Ela também demorou para ter filho. E quando teve, olha, veio aquele monte de uma vez. E fica calma, porque o próximo ano já é o seu 7º ano de casamento. É uma mudança de ciclo. Quem sabe não é neste momento que Yahvé vai visitar o seu ventre e você vai gerar e ter um filho. Então Ana se enche de esperança e espera chegar o 7º ano. Só que quando chega o 7º ano de casamento, Ana não engravida. E alguma coisa ruim acontece. E o marido de Ana morre. Ana viveu 7 anos com esse homem. E agora ela perde ele. E Ana não teve filhos. Não sei se nesse tempo os pais de Ana ainda estão vivos, mas a história vai contar que uma mulher viúva, jovem, sem filhos, nesse tempo não pode morar sozinha. Assim que o marido morreu e ela olha ao redor e vê que não tem filhos, ela automaticamente também não tem mais casa. A partir deste momento, ela está sem marido, sem filhos e sem casa, porque ela não pode morar sozinha. Ela não pode ficar nessa casa, ela não pode trabalhar na horta, ela não pode trabalhar na lavoura, ela não pode se manter, ela não pode cuidar dos empregados se tiver. Ela tem algumas opções dadas pela lei aqui. A primeira opção: toda mulher viúva sem filhos, ela precisa voltar para a casa dos pais. Se o pai a aceitar de volta, o pai vai tentar casá-la novamente com um homem provavelmente que já está casado, para que ela seja uma segunda esposa e que assim ela vá servir na casa com aquela mulher, que ela vai fazer alguma coisa, mas ela não tem mais condições de ser a primeira esposa por já ter sido casada. Segunda opção: ela pode servir no templo, cuidando das viúvas, das mulheres mais jovens, e ser sustentada pelo templo. Mas isso só pode acontecer a partir dos 65 anos de idade. Ana é muito jovem. Ana não pode ir para o templo. Ana não pode ser sustentada pelo templo. Talvez no coração de Ana não quer voltar para a casa dos pais. Mas algumas mulheres achavam as outras opções. Se vestiam de preto e ficavam em lugares estratégicos para serem prostitutas casuais. Os homens as encontravam e davam talvez um cabrito, alguma coisa para aquelas mulheres. Mas pensa, Ana é uma mulher. Eu queria que baixasse só um pouquinho o som aqui para mim, porque está bem alto aqui em cima. Se der para baixar, por favor. Aí, obrigada, Deus te abençoe. Está ótimo agora, pode deixar assim. Ana tem essas 3 opções diante dela. E você já percebeu que tem coisas que tem decisões que você pode tomar, mas elas vão te levar para lugares que você não quer ir. Tem coisas que a decisão é sua e tem coisas que o controle não está na sua mão. Então eu sempre olho para essa história e eu fico imaginando essa mulher, as opções que a lei coloca diante dela, e ela não quer ser uma criminosa, ela não quer ser uma anti a lei, ela não quer ser fora da lei. As opções que estão diante dela, todas são indignas. Até voltar para a casa dos pais não é algo digno. Porque uma vez que ela saiu e ela saiu para se casar, ela voltando para a casa dos pais, ela vai estar sujeita a qualquer coisa que os irmãos mais velhos ou que o pai decidir para ela. Em qualquer lugar que quiserem colocar ela. As opções que a lei está colocando aqui diante dela não são agradáveis, não são boas e não são dignas. Ela não tem idade para servir no templo, ela não quer ser uma prostituta e ela não quer voltar para a casa dos pais. Eu fico olhando, você consegue entender qual ofendida Ana deve estar consigo mesma por não ter tido filhos? Porque se ela tivesse filhos, ela podia ficar dentro da casa dela. Ela só não pode porque ela não conseguiu gerar, ela não teve filhos. Qual ofendida essa mulher deve estar com a lei, porque a lei está colocando essas coisas horríveis diante dela.
E ela precisa tomar uma decisão, porque as pessoas estão pressionando. Você não pode passar mais de 7 dias sozinha dentro dessa casa, já que o seu marido não está mais aí. Imagino qual dificuldade está no coração dessa mulher. Não só para tomar uma decisão, mas se vendo diante de uma história sem opções que agradem o coração dela. Porque existem algumas pessoas na vida que algumas coisas acontecem e não é culpa dela. A vida, o destino, ou como você quiser chamar, posicionou você em um lugar onde as opções que estão diante de você não são agradáveis, não vão levar a um bom lugar. E o lugar onde você está agora te posicionou de forma que te deixou sem uma opção agradável. Então Ana está ofendida e ela tem direito de estar ofendida com ela. Ela tem o direito de estar ofendida e magoada com o marido que morreu antes da hora, porque isso acontece. Ela tem o direito de estar ofendida porque tem opções que ela não quer seguir. E o templo, onde deveria ser um lugar de conforto, deveria ser um lugar que poderia acatar uma viúva, vai olhar para ela e dizer assim: você é muito nova e não pode estar entre as mulheres mais velhas. Mas eu gosto de pensar que tudo está pressionando Ana para ela tomar uma decisão. E quando nós somos pressionados para tomar uma decisão, corremos um grave risco, ainda mais em um momento de dor. Corremos um grave risco de tomar uma decisão muito errada, que vai nos destruir para sempre. Ana está sem opções, mas ela não quer abrir mão de ter um futuro melhor do que o que está diante dos olhos dela. Eu posso entendo Ana, eu olho para Ana e posso imaginar essa mulher. Talvez fez as malas, pegou o que ela podia, colocou na mão, parou diante da porta. Viu as opções que ela tinha, olhou para sua casa, para tudo que ela tinha construído com o marido e disse: outras pessoas agora vão tomar conta disso, não é mais meu. Eu sei que você deve estar aí pensando: nossa, que injustiça. Mas enquanto Ana está vivendo dentro desse momento de justiça, sabe que eu lembro? A Bíblia diz que Deus julga nossas causas, executa nosso direito. E se nós andarmos diante dele, ele será a nossa justiça na terra. Então acredite que mesmo quando a vida roubar todas as opções e te deixar em um beco sem saída, como se você não tivesse para onde ir, Deus está olhando do céu e dizendo: acredite nas promessas, porque eu ainda tenho um outro plano para a sua vida. Sabe o que o texto diz sobre Ana? Que ela era filha de um homem chamado Fanuel, da tribo de Azer. Sabe quem era Azer? Azer era o 8º filho de Jacó. O nome Azer significa felicidade, alegre, bem-aventurado. E toda a bênção que vinha sobre uma tribo, ela vinha sobre todos os descendentes dos pais de tribo. E Ana é filha de Fanuel, descendente direto de Azer. Enquanto Ana está olhando para as poucas opções que ela tem, alguma coisa se move dentro de Ana. E a Bíblia diz a mim e a você: traga à tua memória aquilo que te dá esperança. Em momentos de ofensa, em momentos de angústia, traga à memória coisas que ainda te dão esperança, que te faz erguer a cabeça e olhar para frente e ver que há um Deus no céu olhando para você. E que você possa dizer como Jó, no meio de toda a praga que ele está vivendo: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu auxílio. Oh, aleluia, levanta a sua mão por favor e glorifique a Deus. Porque se você se encontrava em um beco sem saída, Deus está abrindo uma janela de esperança diante de você essa noite, dizendo: ei, se lembra das promessas que eu fiz sobre a cabeça dos seus pais, da promessa que eu fiz sobre a sua vida. Se lembre de todas as promessas que foram feitas a seu respeito. Sabe qual é a primeira promessa que vem sobre Azer? Quando a mãe de Azer dá à luz, e ela vê que deu à luz a um menino, ela coloca o nome dele de Azer e diz: esse menino é alegre, felicidade estará sobre ele. Então Jacó, o pai, vai abençoar o menino. E ele olha para o menino, coloca as mãos sobre o menino e diz assim: a sua mesa será farta de pão. Não faltará prosperidade sobre a sua mesa e um teto sobre a sua cabeça.
Foi a bênção que Jacó liberou sobre Azer. Ana deveria conhecer essas promessas, com certeza. Então, enquanto as pessoas estão achando que ela está demorando para decidir, Ana está trazendo as promessas à memória. Enquanto as pessoas estão exigindo que Ana tome uma decisão e que ela faça alguma coisa, Ana está relembrando as promessas que vieram. Ana está sem casa, Ana está sem dinheiro, Ana tem que tomar uma decisão e Ana não sabe o que ela vai comer no dia seguinte. Mas pensa aqui, quando Moisés foi falar sobre as tribos, ele liberou uma bênção específica sobre a vida de Azer. Está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 33 e o verso 24, e eu vou ler para você. Diz assim: de Azer, assim se diz: bendito seja Azer entre todos os filhos de Jacó. Agrade todos os seus irmãos e banhe os seus pés nos azeites. Seja a sua frente feita de ferro e as suas portas de bronze, ferrolhos e tudo que se levantar, nada ficará contra Azer. Prosperidade haverá sobre Azer, os seus dias durará para sempre e haverá paz aonde você andar. Quando as tribos receberam a herança, a tribo de Azer ficou com a parte que pertencia aos fenícios. Sabe no que os fenícios eram bons? Eles eram bons no ferro, no cobre, no bronze, e eles tinham o domínio de todo o azeite da região. Algumas tribos ao norte, da onde eles estavam, que também pertencia a eles, dominavam o trigo. Tudo que foi profetizado sobre a cabeça de Azer, o Senhor trouxe sobre a tribo. Eles banhavam os pés sobre o azeite. Eles tinham abundância de pão, eram chamados de os filhos do padeiro. Eles tinham homens de guerra, que se sobressaía aos homens de Manassés e Efraim. Juntos eles tinham homens poderosos para a guerra. Só que aconteceu uma coisa. Azer, quando entrou na terra, a palavra de Moisés era: destrua os vossos inimigos, para que haja paz entre vocês e não haja necessidade, ou eles não se levantem contra vocês. Azer se acostumou com o lugar onde estava, e essa tribo tão poderosa, que se sobressaía de entre todos os seus irmãos, começou a diminuir em homens de guerra, começou a diminuir em valentes, e foi diminuindo tanto, que na contagem de Davi, eles eram a menor de todas as tribos. Essa tribo tão poderosa não conseguiu entregar um único herói para Israel. Todas as tribos deu um herói para Israel. Azer não tinha entregado um herói. Mas, então de repente, aparece uma mulher na escritura, com o nome Ana, aos 84 anos. E o texto diz que ela se levantou como profetisa, e ela resgatou todas as promessas que foram feitas sobre a tribo de Azer. Enquanto Ana está parada na porta, se lembrando de todas as promessas que os homens da tribo e que a tribo perdeu, Ana decide: vou para o templo e vou trazer de volta todas as promessas sobre mim. Ana podia escolher ficar parada na porta ou viver a ofensa o resto da sua vida. Ana podia escolher qualquer uma dessas opções e viver frustrada para o resto da sua vida. Ana podia ficar chorando e sentindo a dor de nunca ter sido mãe, de ter perdido a casa, perdido o marido, de ter perdido tudo e ter ficado na mão das pessoas, com as pessoas decidindo o seu destino. Mas Ana decidiu resgatar as promessas, colocar todos os pedaços das suas emoções e da sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso, e diz: eu vou entrar no templo, e não importa qual jovem eu seja, eu não vou sair dali até viver todas as promessas que Deus tem para Israel. Aleluia! E sabe qual era a maior promessa, além de todas essas promessas sobre a tribo de Azer? Era que o Senhor daria um resgatador para o seu povo. E um dia Ana vai para o templo, e ela decide ficar no templo, ela decide trabalhar no templo.
Eu não sei o que acontece, mas eles aceitam Ana no templo. E Ana começa a orar e a jejuar e a buscar o Senhor. O texto diz, dia e noite. Ana buscava ao Senhor e aguardava todas as promessas. Um dia Ana ouve uma promessa sendo feita a Simeão. E a promessa era, você não vai morrer enquanto você não ver com os seus olhos o resgatador de Israel. Maria, junto com José, traz nos braços um menino chamado Jesus. Sobe as escadarias do templo. Depois de sei lá quantos anos que Ana ouviu junto com Simeão essa promessa. E quando eles entram, eles apresentam a criança diante de Simeão. Simeão pega a criança nos braços e o texto diz que Ana chega nesse exato momento da promessa se cumprir. E ela olha Simeão com o menino nos braços, erguido, dizendo, Senhor, meus olhos já viram a sua promessa se cumprir. Pode me levar em paz agora. Me despede em paz. Ana é tão idosa quanto Simeão. Ela está com 84 anos. Quando ela ouve as palavras de Simeão, identifica que Jesus é o resgate de toda a promessa sobre não só a tribo de Azer, mas sobre toda uma nação. Ana segura o menino nos braços, começa a glorificar a Deus, devolve o menino, e o texto vai dizer que ela sai correndo pelas ruas da cidade, glorificando, adorando, exaltando ao nome do Senhor e dançando, gritando em plenos pulmões a quem quisesse ouvir que tinha chegado salvação e o resgate de todas as promessas para Israel. Eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida neste momento. Não é tarde demais para você viver as promessas de Deus na sua vida. Não é tarde demais para você glorificar, cantar e dançar de alegria na presença de Deus, pela cura, pela saúde, pela prosperidade, pelo resgate das promessas. Não é tarde demais. A vida pode ter te dado caminhos tristes, lugares espinhosos. Você pode ter sangrado muito pela vida. Você pode ter perdido muito na sua história. Mas tem um Deus do céu dizendo, eu ainda resgato promessas. Eu ainda resgato pessoas. Eu ainda posso te trazer de volta ao centro da minha vontade para viver toda a prosperidade que eu tenho para você. Ana não ficou um dia sem ter um teto sobre a cabeça dela. Ela abriu mão de comer e comia a hora que ela quisesse, porque ela decidiu estar em jejum no templo. Mas quando ela queria comer, ela tinha o que comer. Ana tinha azeite para se ungir. Tudo que foi prometido a Azer tinha na vida de Ana. Acontece que Ana decidiu abrir mão do direito de viver ofendida. Ela decidiu, eu não vou ficar ofendida com a pessoa que me xingou no trânsito. Eu não vou ficar ofendida, embora eu tenha o direito com aquele desaforo que eu ouvi. Eu não vou arrastar essa corrente atrás de mim, porque alguém não gosta do jeito que eu sou. Alguém disse que não gosta de você, e daí? Não é problema seu, é problema de quem não gosta de você. Você tem direito de estar ofendido? Tem, mas abra mão desse direito. Não seja uma pessoa ofendida. Não ande ofendida pela vida. Meu irmão, não ande ofendido pela vida. Alguém te passou para trás, alguém mentiu a seu respeito, alguém tentou te trapacear, alguém roubou algo que era seu por direito. Mas entregue esse direito nas mãos de Deus, entregue esse sentimento, entregue essa causa, olha para o alto e diz, Deus, julga a minha causa, executa meus direitos, porque eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para mim, porque no final da minha vida eu vou estar dançando, cantando e saltando por todo o bem que o Senhor me tem feito. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Ana abriu mão do direito de viver triste e ofendida. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu não estou menosprezando a sua dor. Porque tem pessoas que estão tão feridas que quando alguém diz, perdoa,
ela simplesmente, a resposta pronta que está dentro dela é: porque não foi você. Porque não foi você que foi ofendida. Porque não foi você que foi roubado. Porque não foi para você que mentiram. Não foi você que foi traído. As pessoas têm dentro de si essas respostas prontas quando querem continuar vivendo sua dor, quando querem continuar vivendo sua ofensa. Mas eu vou te dizer uma coisa: isso é uma corrente pesada que você não precisa carregar. Isso é uma dor que você não precisa ter. Você não precisa arrastar esse cativeiro atrás de você. Você não precisa deixar essas fortalezas ficarem aí. Você pode olhar para o mundo e dizer assim: eu estou sendo hostilizado, alguém não gosta de mim, alguma coisa não deu certo. Mas tudo bem, se eu ainda estou na vida é porque há um propósito para com a minha vida. E há um Deus olhando por mim e olhando para mim. Você pode decidir viver mais leve. Não dá para rir o tempo todo, mas é possível rir mais. Não dá para ser feliz o tempo todo, mas é possível se alegrar mais. Eu posso decidir como eu vou passar o meu período de provação. Se eu vou passar ele chorando, lamentando, sendo ofendida, entristecida. Eu acho que foi a Renata que me disse algo esses dias. Ela disse: ai, não fica triste com isso não, nem se incomode com isso. É tão difícil repor os hormônios da alegria dentro de uma mulher, que não vale a pena. É melhor você preservar o que você tem. Em uma conversa que nós estávamos tendo. E é verdade. É tão difícil resgatar a alegria, resgatar o bem-estar dentro de você. E tem coisas tão pequenas que roubam, que arrancam de você. E essa noite, dentro da história dessa mulher, eu quero convidar você que está me ouvindo em casa, com a sua família, você que está nos ouvindo aqui hoje. Eu quero te convidar a entregar todas as ofensas diante do Senhor. A entregar todas as coisas que te ofendem. Sabe, tem coisas que nos ofendem, que não é porque alguém fez algo. É porque algo aconteceu na nossa vida e nós não demos conta de tomar a decisão certa. Ou de ter uma boa reação. Às vezes nós olhamos diante de uma situação e diz: por que eu fiz isso? Eu podia ter agido diferente, eu podia ter falado diferente, eu podia ter ido por outro caminho. Mas de repente, não aconteceu. Não foi assim que aconteceu. E você se ofende com você. E você não se perdoa. E tem pessoas que se olham e dizem assim: mas como eu sou isso? E começa a dar nomes para si mesmo, que Deus nunca colocou sobre você. Então eu quero te convidar essa noite. Eu não sei o que aconteceu na sua vida. Tem coisas que nos dividem, nos repartem em vários pedaços. Tem palavras que nos curam. Foi o que a pastora disse aqui: às vezes um sorriso cura, às vezes um abraço cura, sabe? Então, que você possa neste momento entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu me recuso, eu rejeito, eu não vou passar pela vida como uma pessoa ofendida. Eu não vou passar pela vida como alguém que não buscou as promessas, como alguém que entregou de mão beijada o que era ser meu por direito. Abra mão do direito de ser ofendida e vá atrás das promessas que são suas por direito. Você consegue entender isso? Eu deixo de me ofender, porque aí eu tenho força e energia para seguir em frente e buscar as promessas que realmente são para mim e vão me fazer bem. Eu dizia algo, acho que ontem, na live com as meninas. O salmista diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. O louvor abre as portas. A murmuração e a ofensa as fecha. No louvor você abre portas e Deus entra por elas. Na murmuração e na ofensa você fecha portas e o diabo as estraga para achar brechas na sua vida. Então que você possa ser uma pessoa, em nome de Jesus Cristo, que abre mão do direito de ser ofendido. Não importa qual razão você tenha, abra mão do direito de viver ofendido. E se erga
para buscar as promessas que o Senhor entregou para você e que Ele fez sobre a sua cabeça. Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu acho que começamos bem o quarto delas, né? Eu acho que começamos bem o ano, não começamos, meninas? Começamos bem o ano. Janeiro, o primeiro culto do quarto delas, e eu quero te convidar a orar por você. Você vai orar por você. Eu sei que tem muita coisa, muita situação que você quer apresentar, mas eu quero que você ore por você. Eu quero que, como homem, você olhe para dentro de você, tanto você que está em casa, você que está aqui, olhe para dentro de você e diz: Deus, aonde é que eu posso melhorar, ser melhor? Aonde é que eu posso crescer? O que é que eu posso deixar para trás para não arrastar peso, para ter uma vida mais leve? Como mulher, eu quero que você olhe para dentro de você. E as mulheres geralmente se ofendem mais do que os homens, sabe? Nós vemos coisas às vezes onde não tem. Uma coisa pequenininha a gente faz um negócio enorme. É bem da mulher, a gente tem muito hormônio pulando dentro da gente. E essas coisas vão acontecendo. Mas diz ao seu Senhor: Senhor, olha para dentro de mim hoje. Como eu posso ser mais leve? Como eu posso andar pela vida resgatando as promessas e vivendo as promessas? Quando Jesus nos ensinou, traz a nós o teu reino, Ele não queria só que você orasse assim. Ele queria que você vivesse essa parte do reino na terra. Ele queria que você vivesse parte do reino dentro da sua casa. Ele queria que você vivesse particularidades do reino nos seus relacionamentos, entre a sua família, na sua profissão, no segmento por onde você anda, na sua faculdade. O desejo do coração de Jesus era: saiba que no céu está tudo pronto. E no reino dos céus, no reino da luz, não existe ofensa. Então que você possa trazer o reino para a terra. Ana não passou a vida como uma prostituta. Ana não terminou a vida como uma mulher frustrada que voltou para a casa dos pais porque não tinha onde morar e precisava de o pai escolhesse e decidisse o seu destino. Ana não esperou chegar aos 65 anos para poder ajudar as mulheres. Ana não foi taxada de nada disso. Ana é conhecida como a mulher profetisa da tribo de Aser. Uma mulher sozinha que não tinha opções na vida, mas decidiu não viver ofendida. Resgatou o nome de toda uma tribo de guerreiros. Uma mulher sozinha conseguiu sair dançando aos 84 anos de idade, glorificando a Deus pelas ruas da cidade e dizendo que o resgate e as promessas tinham chegado. Você pode olhar e dizer: eu sou só um homem, Senhor, contra tantos. Eu sou só uma mulher contra tantos. Eu sou só um jovem, Senhor. Eu sou só uma jovem. O Senhor está olhando para você e vendo a energia que você ainda não usou, vendo o potencial que ainda há dentro de você. E tudo que você pode ser na presença dEle. Você pode resgatar o nome da sua família. Você pode resgatar o nome da sua empresa. Você pode resgatar o seu próprio nome. Você pode ver a tua vida restaurada em todas as áreas, em todos os sentidos. Não porque você é bom, não porque você sozinho pode, mas porque o Deus Todo-Poderoso está olhando para você hoje dizendo: vamos junto, porque nós vamos conseguir. Dê passos e eu confirmo. Vá em frente e eu cuido de você. Vá em frente e eu cuido do seu coração. Eu cuido da sua história. Oh, aleluia. Feche os seus olhos e olha por você neste momento.